Bom, estamos de volta para mais um bloco aqui no Gazeta Entrevista. Eu vou conversar com César Júnior, ator e produtor cultural. E nós vamos tratar de um assunto aqui que é muito legal, monólogo Dona Helena, a peça. O ator César Júnior estreia a nova temporada da peça Dona Helena no dia 9 de abril, no Teatro de Arena do Sesc. Monólogo sobre preconceito, saúde mental e falta de empatia, tá bom? Produção, co-direção do próprio ator, que é formado pela Escola Centenária Martins Pena e acadêmico da Unirio. Vamos tratar disso agora. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, eu que agradeço. Tudo bem? Tudo bem. Que bom que você está aqui, meu conterrâneo. Para quem não sabe, é de brasileiro, fiquei sabendo agora. Nos bastidores. Tatá, nos bastidores, exatamente. Que legal. Fiquei muito feliz de te receber aqui. Eu que agradeço o espaço, né, de estar aqui falando sobre essa peça que é tão importante na minha vida. Afinal, eu estudei, né, 10 anos, passei 10 anos no Rio estudando teatro e aqui é o resultado de uma grande pesquisa, né? Porque teatro, a vida de artista é isso, é uma grande pesquisa sempre. Sempre, né? É sempre estudando. É inesgotável. Inesgotável, exatamente. Né? Inesgotável. Mas eu quero que você fale da Dona Helena. Nossa, Dona Helena, para mim é muito orgulho, porque primeiro, eu nunca imaginei que poderia fazer um monólogo e estou aqui fazendo um monólogo. E segundo, que para mim, se eu pudesse definir Dona Helena, eu definiria em uma palavra, aceitação. Que eu acho que quando a gente se aceita, as coisas começam a melhorar, a gente pensa mais positivo. Quando eu me aceito do jeito que eu sou e quando eu tenho uma pessoa que me aceita do jeito que eu sou, a vida fica melhor ainda. Talvez seja o grande segredo, né? Exatamente. A gente vê muito Lúcia Helena e tantos outros falando na questão da Karnal e tantos outros, né? Sim. Falando dessa aceitação, porque aí parece que pacifica a alma, né? Os conflitos internos. A gente potencializa muito as nossas questões, né? Se você for analisar, eu vou contar essa história que é bem rapidinho. Assim, fica à vontade. Que eu tinha, eu sofro de síndrome do pânico, né? Enfim, há muito tempo. Hoje eu já sei lidar, mas eu fico pensando que, né? Depois que eu aprendi a lidar com isso, eu fiquei pensando, eu disse, meu Deus, olha como a gente potencializa. Então, vamos lá. Antes de sair de casa, quando eu saía de casa, se me desse vontade de fazer o número 2, era um desespero, porque eu só fazia o número 2 em casa. Sim. E aí, o pânico veio através disso também. Eu começava a me desesperar e aí o meu mundo vai acabar, eu vou morrer por vergonha daquilo tudo. Depois que passa, eu digo, gente, é só o número 2. Que eu posso fazer em qualquer lugar, lógico, né? Fechadinho ali em qualquer banheiro. Sim. É ruim, mas enfim, eu não posso deixar que isso seja maior do que, de fato, a minha vida, a minha condição humana. Uma questão muito subjetiva, não é? Exato. Muito subjetiva. Você se fecha naquele mundo e ali procura sair e acha que o mundo que está fora não entende, não vai compreender, não vai aceitar. Exatamente, vai rir de você. Vai rir, vai escarnecer de alguma maneira. Julgar, vai exatamente. julgar, né? Sendo que é só uma condição humana que eu passo, que você passa, Sim, exatamente, que qualquer outro passa. Sim. E aí, isso para mim foi uma das coisas que ficou muito, né? Para mim é a questão da aceitação. E quando eu saí da depressão mesmo, porque é uma peça que é muito densa, né, e muito intensa, porque eu falo sobre as questões psicológicas, falo sobre suicídio. Sim. E quando eu saí da depressão, do tempo que eu vivi com depressão, é muito doido, porque a gente, nessa vida capitalista que a gente vive, Sim. a gente quer De sempre alguma coisa. Num consumo desenfreado, O ego, coisas, se você caras deixar, e tolas. exatamente, o ego, se você deixar, ele infla vai, toda vai, hora. ele leva. Infla. E aí eu percebi num dia assim que eu acordei, de fato, assim, parece até bobo, mas não é. É de ver o sol mais bonito, de ver a árvore mais verde. E é tão simples, né? É isso. Eu acho que foi quando eu fui aceitando de dizer que eu estava doente, precisava de tratamento. Comecei a me tratar, as coisas começaram a melhorar. Então, quando você vai aceitando o que você é e o que você tem, as coisas vão começando a ficar melhor. Nessa questão, você se comunica, claro, com você mesmo. A consciência, ela é de si para si, né? De si para si. Não é? Exato. Então, eu ouvi certa vez alguém falar
que a depressão, ou mesmo síndrome do pânico, não tem uma cura, mas é como um companheiro de infortúnio. É algo que você vai trabalhando dentro de você, conversando, dialogando. É porque assim, né? É um estado de autoconhecimento. Sim, de autoconhecimento. É um estado de autoconhecimento. Não tem cura por isso, porque, né, a gente, hora ou outra, vai desenvolver Tem um gatilho, né? Exato. Um gatilho ali. Mas se você lida melhor com isso durante a sua fase da vida... Parece que eu estou conversando não é com ator, é com psicólogo, viu, Jaque? Jaque Pinheiro está aqui acompanhando minha amiga, tão querida, né? A Jaque Pinheiro aqui com a gente. Minha assessora de imprensa, tá vendo? Pois é. Eu não sou fraco, meu amigo. Bacana. Eu não vim sozinho para cá. Muito bacana. E Dona Helena diz muito disso, então. Dona Helena é isso. Enfim, quando eu estava terminando o meu processo da peça, ela tinha uma outra história. Eu perdi a minha avó. Que faz 6 anos. Que faz 6 anos. Inclusive, no dia 9, faz 6 anos de morte da minha avó. E aí, para você ver como o teatro, como a arte, ela é isso, né? Então, nessa perda que eu tive dela, eu transformei. Então, eu levei para o meu teatro, eu trouxe para o meu teatro. Você eu trouxe para as minhas... produziu cada detalhe ali. Eu misturei, eu trouxe minha vida. Então, é uma autoficção. Dona Helena é uma autoficção. É como se fosse eu abrindo o meu diário. É como se eu estivesse conversando com a minha avó, sem que minha avó esteja lá. Qual é a duração do espetáculo? 1 hora. 1 hora. Né? É uma delícia, vocês não vão... Acreditem, vocês não vão ver o tempo passar, porque assim, teve uma que foi assistir uma vez, ela disse, deveria ter mais horas, eu disse, mas calma, hein? Vai lá fazer para você ver. Perde 1 quilo, 2 quilos em cada apresentação, né? É bem... Porque, né, é profundo. A reação das pessoas, César? É emocionante, não vou mentir, assim, porque é uma história que cativa, né? Você falar de vó, você falar de mãe. Não, você falar de empatia. Você está falando e eu estou aqui me vendo no que você está falando. Né? Exato. É isso que o teatro, inclusive, faz com a gente, né? Uma catarse, é isso, né? Catarse, exato. Catarse, é isso. Faz aquela... surgiu a partir daí também, desse momento, né? Público... A partir de 14 anos. A partir de 14 anos? De 14 anos, porque eu falo sobre sexualidade também, né? E aí... tá na tela. Pode ir falando. Olha ali, olha. O cartaz ali. O que você achou do meu cartaz? Muito bem trabalhado, bem produzido. Tá vendo? Eu vi a borboleta ali, aí tô vendo uma borboleta rosa, eu tô escrevendo um texto que eu gosto muito de você ver. Olha aí. Borboleta Rosa conta a história de uma pessoa homoafetiva que é extraordinária. Olha que legal. E a borboleta surgiu pela metamorfose, que eu trago ela... Sim, a lagarta e... Exato, tudo. E eu trago ela para me ajudar a contar a história. A história ali, né? Então sou eu e a borboleta que vamos contar essa história junto com Dona Helena. Que bacana. E é isso, vai estar lá no Sesc no dia 9. É bom que você me deu esse espaço só para eu... Fica à dia vontade. 8 eu faço uma apresentação para as escolas públicas. Sim. Por isso que está nos jornais de 8 a 11 de abril. Porque dia 8 é fechado para as escolas públicas, né? E aí no dia 9 eu começo, 10 também. Dia 10, depois da sessão, nós temos um bate-papo com a Ana Carolina, que é uma psicóloga da CESACRE, e o Johnson, que é um psicólogo da UFAC. Que a gente vai bater um papo sobre isso, porque como eu falo sobre saúde mental, é super importante que a gente traga também o debate, né? Muito importante. Não só depois da peça. Depois da peça. Tem uma roda. Uma roda de conversa. Vou chamar ele ali. lá para a gente bater um papo, eu acho que vai ser super bacana. Bacana. Isso no dia 10. E no dia 11 a gente se despede aí com essa história linda, porque eu digo para vocês, não é porque eu fiz, ou aliás, é porque eu fiz que eu vou te dizer, tá lindo demais. Que tá bacana. Lindo, E para esse ano, o que é que tem mais? Você tem algum projeto, sonho, perspectivas? Ai, gente, na verdade, o que aconteceu? Eu acabei, como eu te falei, eu morava no Rio e por conta da pandemia eu tive que voltar. Porque minha vida não fazia sentido lá, não estava trabalhando. Minha mãe estava sozinha aqui, então também foi bom que a gente voltou a ficar junto, mais exato. Próximo, né, Nossa, ali. nem noção, assim, Pai, mãe, tudo junto ali, muito legal. Nossa, né? para mim foi... Tá, eu vou falar. A Jaque tá aqui falando para mim para falar dos ingressos, eu vou falar. Tá legal. Mas é isso, no dia... E aí voltei para cá e a ideia agora é voltar para apresentar lá. Então tô numa comunicação com
como assessora de lá para a gente apresentar no Rio e em São Paulo. Que bacana. César, todo sucesso do mundo para você. Amém. Pera, senão a Jaque vai me bater. Só para falar dos Os ingressos. Valeu. E é isso, gente. Olha, ingressos inteira R$20, meia estudante, estudantes de teatro, pessoas da cultura, trans e travestis não pagam ingresso, é só procurar a bilheteria que tudo se resolve. E é então, isso. Pronto, tá dado o recado aí, ó. Muito obrigado, César. Eu que agradeço, viu, pelo Tudo de espaço. bom, sucesso. Só de novo, agradecer nossos parceiros, né? Porque Sim. sem eles a gente Claro. não consegue, de fato, né? A Fundação Elias Mansur, já que me ajuda. Lei Paulo Gustavo, que foi onde eu fui contemplado com o projeto, né? Governo Federal, porque se não fosse também o governo trazendo aí o Ministério da Cultura, nada disso estaria acontecendo. Sim. E aí as nossas... O governo do estado, né, também, lógico, junto com a Claro, Fundação claro. Elias Mansur. E aí vem também os meus parceiros, que são os parceiros, né, a Mediacre, ao qual eu estou vestido, Rastreacre e o Estúdio Fábio, que vai fazer o visagismo. Daqui a pouco eu mudo tudo isso aqui, viu, gente? Não Muda é assim cabelo. não lá. Muda tudo. E a Miragina, lógico. Miragina. Zé Luiz, um abraço, Zé. Olha aí, tá vendo? E é isso. Valeu, muito obrigado. Eu que agradeço, Sucesso viu? Te espero lá. Família lá. Por favor, dia 9, te espero lá. Obrigado, valeu. Gente, ficamos por aqui. Muito obrigado pela audiência. Estaremos de volta amanhã no mesmo horário com o Gazeta Entrevista. E amanhã é sexta, hein? Dia especial. Te espero.